Bora te atualizar também sobre o São Paulo com mais esperança na renovação de contrato com o Alan Franco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está mais esperançoso com a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco, que tem sido tratada como prioridade absoluta. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares na manhã dessa terça-feira para perguntar a respeito de um zagueiro que tem sido muito debatido por torcedores do São Paulo nas redes sociais, o Medina. O Júlio descartou a contratação do atleta que pertence à Ferroviária e disse que o foco total está na prorrogação do vínculo do Alan Franco, que se encerra em dezembro desse ano, ou seja, a partir dessa terça-feira o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro para qualquer time do Brasil ou do mundo. Pois bem, a informação que eu quero dividir com vocês agora é de que a última reunião que aconteceu entre São Paulo e representante do Alan Franco foi tratada como, abre aspas, bastante positiva, fecha aspas. Existe a expectativa de que mesmo com essa possibilidade de assinatura de pré-contrato com um rival, que o Alan Franco nos próximos dias, enfim, se acerte com o São Paulo. Existiam algumas pendências importantes. Primeiro, o Alan Franco quer se tornar o zagueiro mais bem pago do elenco tricolor, ultrapassando o Arboleda, que tem um custo mensal de 800 mil por mês. São Paulo relutava com a ideia, mas já acabou concordando em ceder. Havia também uma pendência com os empresários do Alan Franco, ainda quando da sua contratação junto ao Atlanta United. São Paulo prometeu parcelar com caráter de prioridade toda essa dívida existente para que o acordo possa ser sacramentado o mais rápido possível. Diante de qualquer novidade, volto aqui para contar para vocês. Beleza? O Alan Franco, zagueiro argentino do São Paulo. São Paulo tenta a renovação com o Alan Franco há bastante tempo. A partir de hoje, ele pode assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, com o Palmeiras ou com quem ele bem entender. Fica no São Paulo até dezembro e aí, a partir de 1º de janeiro, se muda sem custos para esse outro time. Já que citei o Alan Franco, deixa eu só trazer uma novidade importante. Rolou recentemente uma reunião entre o representante do São Paulo e o São Paulo. Entre o representante do zagueiro e o São Paulo. E dá para dizer que há otimismo no São Paulo em relação a essa renovação, especialmente depois dessa última reunião. Deixa eu até buscar aqui no meu WhatsApp web a declaração da fonte no São Paulo com quem conversei sobre essa situação. A conversa foi muito positiva, tá? Então dá para dizer que essa convicção, essa confiança do São Paulo na renovação do contrato com o Alan Franco também passa por uma demonstração do argentino em querer continuar no clube, tá? Existe ainda uma pendência, especialmente com os empresários do jogador. Os caras continuam exigindo que o São Paulo quite à vista tudo que deve. O São Paulo alega não ter capacidade, mas existe uma impressão grande de que o negócio possa acontecer. O São Paulo vai virar até o início do próximo ano, ou não. O São Paulo já vai meio que adotar a SAF com o Marinacks, né? Uma SAF meio disfarçada, se utilizando das categorias de base. Você tem um fundinho de verdade nessa história. Realmente, Nicola, a dívida do São Paulo reduziu 0,2%. E o blogueirinho contando vantagem já. O Marcos está se referindo a uma redução de 3 milhões de reais na dívida do São Paulo. A dívida era de 950, caiu para 947, alguma coisa assim. Essa redução equivale a 0,2%. É muito pouco, né? Se eu fosse dirigente do São Paulo, talvez nem levasse essa história adiante. Mas eu acho que a boa notícia é ter conseguido frear um crescimento desenfreado da dívida do São Paulo, né? Era uma escadinha de crescimento assustadora. Ao menos esse crescimento foi interrompido e deu lugar a uma redução. Uma novidade do São Paulo, tirando o Marcos Antônio, o Tolói vai para o Goiás, o Emerson. O Marcos Antônio é uma notícia velha, nem dá para dizer que há muito novo, né? Sobre o São Paulo, contei da renovação do contrato do Alan Franco, há otimismo em relação a essa negociação. Queria falar sobre o Medina. O Medina chama Gustavo Medina, é um zagueiro de 23 anos de idade, revelado na base da Ferroviária, tem sido titular na Série B. Foi oferecido ao São Paulo, mas eu posso assegurar para vocês, depois de ouvir um dirigente do São Paulo, que esse nome não interessa, não agrada. São Paulo ainda não se decidiu por contratar um zagueiro, mesmo com a saída já oficial do Juan Tressoldi. São Paulo quer entender como é que o Ferrarese se comporta na zaga. Eventualmente o São Paulo pode também promover alguém da base. E na pior das hipóteses, o Enzo pode virar um zagueiro no esquema de 3 zagueiros do Hernan Crespo, tá? Então o São Paulo entende que há outras prioridades, são 2 atacantes de lado de campo
e o meio-campista. Essas são as 3 prioridades por agora. Boa noite, Nicola. Meu like é 57. Você já deixou o seu? Cadê os reforços do São Paulo? Nada até agora. Zagueiro diz que não vai contratar mais. É isso. Na minha opinião, o São Paulo vai trazer nenhum reforço. Severino, estou para te dizer que por toda a dificuldade que o São Paulo tem demonstrado com contratações, eu acho que o teu palpite nem é tão maluco assim, tá? Nem diria que é um chute tão fora Nagel, não. Os caras estão buscando, gostariam de 2 atacantes lado de campo e um meio-campista. Mas não cravaria, não. São Paulo pode trazer o Adonis Frias, já foi desejo do Crespo na última passagem e fica livre agora. Breno, pelo que eu entendi, o Adonis Frias fica livre em dezembro e joga lá no futebol mexicano, tá? Não vejo nenhuma possibilidade de investimento desse tamanho num jogador como esse para uma posição que não é a prioritária. SAF no São Paulo com o Grego seria a melhor solução. Pois é, Marcos, concordo com você, mas o São Paulo não conseguiria aprovar dentro do Conselho Deliberativo. Mais um superchat na tela, pergunta se o menino Ângelo vai furar a fila de Mike e Igor Felisberto para bater a meta prevista em contrato. O Leonardo faz uma observação importante. O Ângelo é um menino de 16 anos que foi comprado pelo Strasbourg e tem no contrato um bônus de 2 milhões de euros caso ele alcance 2.000 minutos pelo time principal. Isso até dezembro do ano que vem, até porque ele se muda para a França em janeiro de 27. O Mike se machucou, tá, Leonardo? Então, assim, o Igor Vinícius foi embora. Foi negociado, inclusive o Santos anunciou hoje o Igor Vinícius. O Mike seria o primeiro da lista, o primeiro reserva da lateral direita, que é hoje ocupada pelo Cédric Soares. Só que o Mike machucado está fora. O Igor Felisberto passa a ser a bola da vez, mas o Ângelo vai integrar o elenco do São Paulo em alguns momentos no principal. Deixa eu ver se eu consigo descobrir alguma coisa, quer ver? Ó? Boa noite. Tudo bem por aí? Sabe se tem planos de o Ângelo subir pro profissional ainda em julho? Vamos ver. Ó, o pessoal de São Paulo já está respondendo por aqui, mas assim que tiver alguma atualização a gente conta também. Quero falar agora sobre Rafael Tolói, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Tolói tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salários, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Tolói a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Tolói. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato, já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida, extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro.
Para completar a relação, Danilo Barbosa do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam? E seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que espera anunciar nessa terça-feira a chegada de Thiago Mendes. Volante de 33 anos de idade, livre desde o mês passado, quando não teve seu contrato renovado no Al Rayyan. O São Paulo sempre foi tratado como o favorito para contratar o Thiago Mendes. Foram 3 janelas de negociação, mas no momento em que ele ficou livre, o Thiago passou a exigir uma compensação financeira próxima a R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E o tricolor entende não ter capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Foi nesse contexto que o Vasco entrou nas tratativas e conseguiu chegar a um acordo verbal com o empresário dele, o Paulo Pitombeira. O acordo foi fechado nessa segunda-feira. Nessa terça, os últimos detalhes vão ser repassados para que o atleta possa ser anunciado de forma oficial. A tendência é que ele assine um contrato de 2 anos e meio com compensação financeira abaixo de R$1 milhão. O Vasco se vê capaz de contratá-lo depois de abrir mão de Payet. O francês custava R$1,5 milhão por mês ao clube. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, seguimos aguardando pela rescisão do contrato do Felipe Coutinho com o Aston Villa. A partir do momento em que isso for oficializado, a tendência é que ele seja contratado no momento seguinte pelo Vasco da Gama. Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí, mas nos 2 primeiros meses desse ano, o tricolor conseguiu reduzir em R$3 milhões a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os R$900 milhões de endividamento. Essa queda de R$3 milhões representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de R$157 mil. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números, porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia, com a entrada do FDIC e com a associação ao Marinax, é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a R$900 milhões. Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã, jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo atualizadas, as últimas maiores notícias do tricolor. Se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto, e para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo nesse canal para fortalecer legal. Top demais a sua participação aí com a gente, tá bom? Espalha para geral esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp para todo torcedor do tricolor ficar ligado nas últimas do São Paulo. Tamo junto, né, rapaziada? Até o próximo vídeo, vamos que vamos.